Boa noite. Agradecendo a Deus nossa live, não é? Que estamos aqui transmitindo hoje, gravada, live de número 146, não é? Temos só mais uma live durante esse ano, que é a live de número 147, que será gravada ao vivo na próxima segunda-feira, dia 27 de dezembro. Um compromisso que temos na segunda-feira amanhã. Segunda-feira, dia 20, nós resolvemos gravar uma live, né, a penúltima live do ano, fazendo nossas reflexões acerca da doutrina espírita. Como eu digo sempre, não é melhor do que nenhuma doutrina ou nenhuma religião, mas é um resgate do cristianismo, pelo amor ao próximo, pela religião ação, não apenas a religião devoção, não é? Mas a religião, trabalho, abnegação, fé, altruísmo, interesse do ser humano por outro ser humano, no sentido de estender a mão e auxiliar, não é? Louvamos todas as religiões, todas elas têm os seus propósitos e cada uma cabe na mente daquele que assim o determina. Mas a doutrina espírita já alcança uma gama de pessoas, não é, que já se permitem raciocinar a fé. E hoje encontramos um texto aqui na internet, nós vamos comentar nessa live de hoje, não é, que será para segunda-feira, estamos gravando aqui no domingo, dia 19, não é? De 12 de 2021. E nós encontramos na internet esse texto: por que o Espiritismo não se preocupa em aumentar o número de adeptos? Quando dizemos que não queremos fazer adeptos, estamos deixando bem claro que o Espiritismo, mesmo no seu aspecto religioso, que ele também possui, não se constitui em religião organizada, religião estruturada, com sistema clerical, um sistema litúrgico, seus ritos e sua dogmática. As religiões assim constituídas é que precisam de adeptos, não apenas para aumentar o número de filiados, mas também porque se baseiam no dogma da salvação. Todas essas religiões organizadas entendem que elas, e somente elas, estão com a verdade, e que somente elas podem salvar o homem. Então, a procura de adeptos por elas não corresponde apenas ao interesse social e econômico das igrejas, mas também a um interesse nobre e humano, o de salvar o próximo. No Espiritismo isso não existe. Nós acreditamos que todas as criaturas estão a caminho da evolução. São indivíduos espirituais desenvolvendo as suas potencialidades internas para atingirem sempre planos superiores da espiritualidade. Cada um se salva por si mesmo e Deus zela por todos. Porque Deus é o poder supremo, a inteligência suprema do universo, Criador de todas as coisas, e não criou ninguém para se perder. Dessa maneira, Ele nos proporciona todas as facilidades para isso, independentemente das organizações humanas. A busca da filosofia é justamente no sentido de encontrar a verdade. Mas ela não se impõe, ela se comunica e os homens é que decidem se querem ou não aceitá-la. Mesmo porque cada filosofia que atinge um plano de verdade tem sobre si uma grande responsabilidade.
de haver encontrado uma solução para problemas que outras filosofias não encontraram. Assim, o Espiritismo não podia se esconder debaixo do alqueire. Segundo a expressão de Jesus no Evangelho, ele é a luz que deve ser colocada em cima da mesa para que ilumine toda a casa, para que transmita a sua luminosidade a todas as criaturas que dela necessitam. Então aqui foi a resposta dada por Herculano Pires no programa de rádio No Limiar da Manhã, produzido pelo Grupo Espírita Manuel na década de 1970. Herculano Pires era o apresentador. E eu também escrevi um texto. Agora a gente vai ler o texto que eu escrevi no dia de hoje, dia 19 de 12 de 21, né, complementando ou corroborando com o que o filósofo, né, Herculano Pires assim asseverou na mensagem que nós lemos há pouco. Então a gente vai ler o que nós escrevemos. Eu, Arsace de Castro Souza Júnior. E publiquei no Facebook, né, respondendo ou corroborando exatamente com o que foi colocado no Facebook, né, numa página espírita, né, o que nós lemos agora há pouco de Herculano Pires. Então, o que Arsace escreve, né? O Espiritismo não tem hierarquia sacerdotal. O Espiritismo se autogere através do estudo e do aperfeiçoamento interior. É forma íntima. Os seus adeptos não estão presos a uma hierarquia. Mesmo as federações espíritas só têm influência sobre aqueles que a elas federações se filiam ou deixam-se orientar. Os seus adeptos não estão presos a uma hierarquia, mesmo a federações. Não é? A doutrina espírita é livre. Os centros espíritas poderão formar, independentemente de qualquer obrigatoriedade federativa. Os livros, a codificação e as leituras que constituem os livros aclamados e aceitos popularmente sua bibliografia mediúnica, quando seriamente estudada e aplicada, responsavelmente, em seu aspecto trino, ciência, filosofia e religião, dispensa qualquer, entre aspas, né, cabresto, né, que possa impossibilitar a criação e funcionamento de um centro espírita. Seu corolário maior, fora da caridade, não há salvação. O torna também subamente ecumênico. Né? E a prática da caridade material e o desenvolvimento das possibilidades da caridade moral, aperfeiçoando o indivíduo, permite que pessoas afins se reúnam formando grupos para o exercício da mediunidade e das práticas verdadeiramente cristãs. Espiritismo é luz no autoaperfeiçoamento moral e espiritual, resgatando o cristianismo dos primeiros tempos cristalinos, das primeiras horas do advento da doutrina cristã, do amor ao próximo como a si mesmo, onde a caridade e o amor são a mesma coisa, eram autoridade maior, conscientizando a todos que somos filhos de um mesmo Deus, a quem Jesus chamou de Pai, aproximando todos os povos, quebrando as barreiras da salvação própria de credo religioso, para que o amor, cooperação e ação superasse todos os ódios, todas as barreiras, para que todos nós nos consideremos verdadeiramente irmãos e cristãos, né? E finalizei, caminhemos. Arsace Júnior, 19 de 12 de 21. Então aqui nós não estamos colocando a doutrina espírita acima das outras religiões cristãs, né? Estamos apenas inferindo de que ela se trata de uma religião, filosofia e ciência, nos permitindo questionar os dogmas, não é isso? Nos colocando pari passu, né? Passo a passo, com as leis naturais
E compreendendo que os milagres, quando são efetivados, chamam-se milagres por causa de causas desconhecidas. Quando nós conhecemos a causa natural da manifestação do que nós chamamos de milagre, deixa de ser milagre e entra no âmbito, não é, das leis da natureza. Podemos dar um exemplo, né, como Jesus sobre as águas, não é? Aqui mesmo no Brasil, o médium Mirabelli, quando dava palestra, flutuava, né, com seu corpo material, anulava o efeito gravitacional ao redor de si mesmo com a ajuda dos espíritos ou do ectoplasma que ele liberava, derivado da corrente sanguínea, e através desse quimismo dos fluidos espirituais, em conjunção com os fluidos materiais, permitia que Mirabelli, com seu corpo material, flutuasse no salão, né, a questão de 1 metro do chão, sem pisar o solo. Então aí nós deixamos e compreendemos que o milagre deixou de existir para dar-se a naturalidade de uma lei científica, não é? De ciência, onde nós somos o laboratório desse quimismo, do qual não existe laboratório maior, não é, da química espiritual, senão o próprio homem, não é, e a experienciação mediúnica, o intercâmbio com o mundo espiritual, com os espíritos, que sempre houve essa comunicabilidade, desde os tempos apostólicos e até mesmo muito antes, no Egito Antigo, na Índia, milenar, né, nos assírios, nos caldeus, nos toltecas, enfim, a comunicabilidade com os espíritos, até mesmo os índios, né, das nossas tribos, efetivam através dos seus rituais, que eles dão o nome de rituais xamânicos, não é? E conversam com os mortos. E, na verdade, estão mais vivos do que os vivos, ditos vivos, não é? Que não passamos de 100 anos de idade no corpo físico. Então, nessa live encurtada, né, já preludiando o final do ano, que a próxima já estaremos ao vivo, como compromisso amanhã, de fazer uma visita que não podemos deixar de fazer, não é? Nós vamos deixar gravada aqui essa live e colocar na segunda-feira, dia 20, e desde já agradecemos a Deus o ano que vai passando, a possibilidade de termos trabalhado ao longo de todo o ano, fazendo do nosso Natal o dia a dia, o Natal onde nós trazemos para nós Jesus como importância maior, muito acima, né, do Papai Noel, né? Jesus é aquele cujos presentes, né, são oferecidos principalmente aos mais necessitados, quando na verdade no Natal nós temos as nossas festas peculiares, regadas a banquetes opíparos, vinho, não é isso? Enquanto os lá da rua, os abandonados, os esquecidos da sociedade mais aquinhoada, não é? Esquece. Então nós estamos aqui sempre nos lembrando de que nossa religião maior, isso junto à doutrina espírita, porque segundo Jesus mandaria o Consolador, o Espírito Consolador, que nos faria lembrar de tudo que ele disse e muito mais. E ele sopra como vento. Foi dito a Jesus, e João, não é, o evangelista João Boanerges, copiou, não é? E nós estamos aqui no terceiro milênio, no terceiro dia em que apontaram um templo para ele, e ele disse: destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Nós estamos no terceiro milênio. E a doutrina espírita permite essa reconstrução devido ao fato de que não é uma religião com hierarquias, não é isso? Não é os seus sacerdotes ou seus tribunos,
não é? Os seus propagadores não recebem salário da religião, os recursos que adentram o templo espírita são transformados em caridade. Pão, arroz, açúcar, feijão, enfim, roupas, a urgência daqueles que necessitam, a quem Jesus se acompanhava. Também a doutrina espírita não vende ofícios religiosos, dá de graça o que de graça se recebe, e aí nós fazemos essa comparação lícita, justa, com os primeiros tempos do cristianismo, onde o cristianismo não era uma religião formalizada à imitação dos poderes temporais do mundo. Era a expressão máxima da caridade, da fraternidade, da solidariedade, onde o pão era repartido, onde não havia um chefe religioso. E a respeito disso, nós comentamos aqui, quando os apóstolos estavam brigando entre si, para saber quem era o maior diante dele, ele pediu água, que veio em um balde, e começou a lavar os pés dos apóstolos. E dizendo mais, o maior será como o que serve, o maior será o servidor de todos, acentuando a humildade, a simplicidade e o amor. E a doutrina espírita nos traz a caridade como corolário da sua expressão religiosa. Então, o espiritismo é o amor em ação, não há amor sem caridade. O amor e a caridade na doutrina cristã se aliam ou se tornam um objetivo só. Quando nós abandonamos alguém à penúria social, quando nós não nos lembramos de um morador de rua onde nós pudemos dar o pedaço de pão, quando nós esquecemos a visita aos asilos, quando nós esquecemos, enfim, do órfão, quando nós não estendemos a mão aos que moram nas favelas, nos guetos do esquecimento, dos aquinhoados da terra, e que esquecem que os outros também são seus irmãos em humanidade, nós temos reflexos danosos para a sociedade como num todo. Aumenta a violência, aumenta sequestros, aumenta e dissemina-se as drogas, não é isso? Enfim, o álcool, o tabagismo, não é? Enfim, a tristeza e a dor. Então, como os pobres do mundo, não é isso, ainda não foram amparados e socorridos pelos ditos civilizados mais abastados, não é? Evidentemente, essas almas ainda sofridas, que se sentem abandonadas, muitas delas se revoltam. Não os humildes, né? As almas que vieram para compreender que na pobreza estaria a sua libertação. Na pobreza, né, estaria o acúmulo de experiências como a paciência, a tolerância, a compreensão, enfim, evoluidamente não tanto acusar ninguém ou reclamar, porque nós somos a cada um segundo as nossas obras. E a obra maior que nós devemos realizar é a da caridade. À medida que socorremos e amparamos o próximo, é o amparo que nós damos a nós mesmos, porque vencemos a chaga do egoísmo. Então fica aqui a nossa mensagem nesses 19, 20 minutos, não é, das nossas reflexões, agradecendo a Deus o trabalho que nós realizamos pela doutrina espírita, que é livre, que é liberta, tem suas federações, mas só tem ela gerência, se eles permitirem, aqueles que a elas são adessos, não é isso? Quando a doutrina espírita, por não ter um papa, por não ter um chefe religioso, não é? Também não recebe pagamentos e nem vive do erário
constituído e conseguido através da religião, o espírita, como o cristão dos primeiros tempos, devota-se a auxiliar os que mais necessitam. Paga-se uma água, paga-se uma energia do templo, do centro espírita, da casa espírita, como queiram chamar, e tudo mais é feito a sopa, o caldo reconfortante, é comprado o pão, é arregimentada cestas básicas, porque o verdadeiro espírita não cuida só dos espíritos desencarnados, procura ajudar os desencarnados sofredores, sem se esquecer dos encarnados que também passam por grandes privações e provações que nos cabe amenizar na medida das nossas possibilidades. Vamos fazer o nosso Pai Nosso agora, nesses 21 minutos de live, para poder encerrar. Agradecendo aqui as 122 visualizações da última live, não é? E quando nós sabemos que Jesus, o Cristo, escolheu 12 para passar a sua mensagem, ficamos imensamente felizes de que não são mais 12, são tantos, tantos e mais tantos, conscientemente compreendendo que o amor e a caridade é maior do que o rótulo religioso, de espírita, de católico, de evangélico, de budista, enfim, de qualquer religião desse planeta. Então, se nós nos atermos à máxima maior do cristianismo, que é amar o próximo como a si mesmo, e que outras religiões, também o budismo, tem aforismos, né, parecidos, né, com amar o próximo a si mesmo, também até mesmo o Islã tem, né, no sentido de que é importante ajudar os pobres, né, isso não significa também amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus veio unificar o amor e a caridade como solução para os problemas da Terra. Fica aqui o nosso alerta de que a vida aqui é curta, passageira, breve. Né? Nós não vamos interromper a vida com o desencarne, o que muitos chamam de morte, né? Porque preferem morrer, porque morrer é anular-se das próprias culpas, né? Já o espírita não, nós desencarnamos, assumimos as próprias imperfeições, estamos aqui lutando para acertar mais e errar menos. Então, paz e luz nesse Natal, na proximidade desse Natal, já estamos desejando desde hoje. E no dia próximo, dia 27, né? 2 dias após o Natal, nós estamos aqui agradecendo a Deus. O ano novo que vai passando, que vai chegando, não é? E agradecendo também o ano novo que vai se esvaindo, né? A luz do sol de cada dia. Então, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós a luz do teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos planos visíveis e invisíveis. O pão nosso de cada dia, o pão do Espírito, dai-nos hoje e sempre, perdoa ofensas, à medida que perdoamos ofensores desencarnados ou encarnados, não deixando cairmos em tentações, porque a Deus pertence a glória, o reino e o poder para sempre e sempre. Amém. Então aqui fica a nossa gratidão a Deus por nos permitir estar a serviço de quem precisa. E aqueles outros que se unem a nós nessa atividade benemerente devem aproveitar essa possibilidade, trabalhando mais, reclamando menos. Que Deus nos abençoe. Né? Um abraço fraternal a todos, a todas, né? E todos. E boa noite, de paz e luz. E continuemos confiando e tendo esperança que um dia o cristianismo vai ser um só. E todos serão salvos pela caridade e pelo amor ao próximo, e não pelo credo dos quais, como partidos políticos religiosos, se aferram, querendo o céu para si
e o inferno para todos os outros que não têm a crença, né, na qual eles, enfim, se deixam aferrar orgulhosamente, esquecendo de que Jesus nasceu para todos, independente de credo religioso. Amém.